A gente vai seguindo aqui na BMC News, acompanhando de olho em tudo, notícias do mercado, as notícias geopolíticas, as notícias políticas, econômicas, tudo aquilo que impacta a economia, impacta o mercado financeiro. A gente está aqui sempre de olho, monitorando e, claro, sempre trazendo as notícias e as opiniões dos grandes especialistas, os melhores especialistas do mercado financeiro, sempre presentes aqui na nossa programação. Chegando ele toda segunda-feira aqui conosco, Celson Plácido, CIO da Ori, sempre trazendo a sua visão importante, esse grande profissional. Muito orgulho da gente tê-lo sempre aqui nessa parceria conosco. Muito bom dia para você, Celson. Boa semana. Bom dia, excelente semana. E depois de tudo isso, vamos ver como é que eu vou me comportar, de todo esse elogio aí que foi dado. Que não isso, mereço gente, tudo isso, não. O melhor do Celson, que a gente conversa e com muito bom humor, né, Celson? A gente fala de tudo e sempre muito bem-humorado. Adoro essa espontaneidade aí. O Celson tá aqui com a gente, acho que se bobear desde o programa 001, né, Celson? Sempre apoiando também. Sim. Eu falo com muito orgulho exatamente de todo esse time, que sempre ajuda a gente a construir a BMC News. Obrigada. Celson, para começar, queria falar um pouquinho da expectativa. Essa semana a gente tem dados de inflação lá dos Estados Unidos, CPI, o mundo todo de olho. Sabe que esse dado é muito importante para entender os próximos passos, principalmente do Fed. Eu li no final de semana uma fala ali, uma entrevista que a Janet Yellen trouxe para, acho que se não me engano foi para a CNN Internacional, onde ela falou um pouco dessa preocupação com a inflação. Ela falou que apesar dos indicadores positivos de emprego, mas a inflação vai trazer aí o tom que pode trazer ou não uma recessão, Falou novamente no termo recessão, todo mundo fica um pouco em alerta, apesar dos mercados estarem reagindo muito bem hoje. Expectativa, que pode ser que venha aí, segundo o mercado lá fora, meio que numa estabilidade esse índice. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, se você acha que essa decisão do Fed da semana que vem pode ou não ser mudada por conta dos dados que saem amanhã, ou será que realmente o aperto ali, a terceira alta consecutiva de 0,75 ponto deve se concretizar? Sobre a alta expectativa é de 0,75, não muda, mas a grande discussão é um alívio, a expectativa é de alívio na inflação. Um alívio na inflação, ele reduz a elevação final. Essa é a discussão. Então, quando é que ele vai parar? Se discutia que poderia chegar a 5. Agora fala-se que deve chegar a 4%. Podendo ser abaixo disso. E isso, por mais que a gente fale assim, poxa, mas os nossos juros podem chegar a 14 na próxima reunião. Tudo bem, só que a diferença de 1 ponto percentual, meio ponto percentual lá fora, é uma diferença muito grande quando a gente fala dos Estados Unidos. Então, com o petróleo arrefecendo, voltando para casa ali de $90, foi o que aconteceu, a gente está vendo isso. Preços da energia menores, uma inflação ao consumidor dando um alívio, não é que a reunião da semana que vem tende a apresentar uma redução na elevação de juros, mas sim a expectativa no final dessa taxa de juros, quando eles devem, digamos assim, parar a elevação, é sim uma expectativa se acaba reduzindo para baixo. É o que acontece até com o Brasil e o relatório Focus, do Banco Central também por aqui. Ô Celson, inclusive, esse cenário de recessão aí dos Estados Unidos, a gente já tem falado muito sobre isso já há vários meses, Depois dessa fala, inclusive, até que eu falei da secretária do Tesouro aí, que me chamou a atenção, porque parece que, de uma forma em geral, não estava mais falando em recessão, estava ali, depois que veio números fortes ali da economia recentemente, pararam de usar um pouco o termo recessão, agora volta aí esse termo. Numa situação, vamos colocar realmente aí de um baixo crescimento americano, como é que você acha que os investidores eles devem agir para tentar minimizar os riscos aí com prováveis quedas no mercado? A gente até na nossa área de alocação, a gente já recomendou a exposição que a gente chama de -2, é a menor exposição, Você vai de -2 a +2, o zero é neutro, -2 para ações globais, principalmente Estados Unidos. Por quê? Porque a gente ainda vê múltiplos elevados. Esse é o grande ponto, O relativo Brasil-Estados Unidos, é óbvio que é muito difícil a gente se descolar lá fora. Aqui a gente está com o crescimento do PIB superior, revisando para cima, inflação revisando para baixo, não só esse ano, para ano que vem também, mas quando você olha Estados Unidos, a surpresa tende a ser negativa, essa é a grande verdade. Difícil você ver uma surpresa positiva por lá. E aí a recessão é a grande discussão, qual o tamanho que vai ser essa recessão? Acredito sim num processo de contração da economia e de recessão dos Estados Unidos, e aí empresas com múltiplos elevados, principalmente o setor de tecnologia, tendem a sofrer mais o que dependem de crédito. Essas empresas que dependem de crédito
também, principalmente tecnologia, elas tendem a sofrer, consumo também, e aí o beneficiado no atual cenário que a gente está vendo são empresas de commodities, petrolíferas, energia, acabam se beneficiando desse cenário, e até também o setor financeiro. Mas olhando o nível de valuation da Bolsa nos Estados Unidos ainda está num patamar elevado. Então, é o que eu citei no início, né? A gente recomenda uma redução da posição de ações globais e aí um aumento na posição aqui, porque a gente acredita num dólar mais baixo e num nível de valuation da Bolsa também melhor para cá. O que você pode fazer, se as pessoas não quiserem reduzir, obviamente, ou que tem uma exposição muito pequena e não vale a pena reduzir, mas é você até montar, né, estruturas que são proteções para suas ações lá fora também. E isso existe. É extremamente utilizado por diversos investidores institucionais, pessoa física está começando a utilizar aqui no Brasil, e lá fora já utiliza mais também. Isso é uma maneira de se proteger também. Mas aqui, competindo com uma taxa de juros na casa de 14%, um pré-fixado extremamente interessante, com uma inflação baixa, e aí o nosso nível de valuation da Bolsa mais barato, relativamente falando, é difícil ver essas ações lá fora andando principalmente de tecnologia por conta desses juros altos e também subindo, e também uma inflação elevada, né, e que compromete o resultado dessas companhias olhando para frente. Sou daquelas, né? O Celso já me conhece. Você fala um trecho, eu já lembro de uma outra coisa. Já que você falou em ações de tecnologia, lembrei de uma outra questão, não estava aqui na pauta para a gente falar, mas acho que é pertinente, né? Até abri aqui, estava lendo no final de semana. O Biden, ele está com a intenção aí planeja ampliar as restrições às remessas dos Estados Unidos dos semicondutores para a inteligência artificial e ferramentas de fabricação de chips para a China, né? Numa tentativa ali de, né, atingir a China com mais restrições amplas nas exportações dos chips para lá, né? Eles não trouxe ali uma informação da própria Reuters, aqui da agência de notícias Reuters. Aí eu lembrei em relação às empresas de tecnologia, essas questões, né, geopolíticas principalmente, a gente viu muito nos últimos meses, depois da visita, né, de Nancy Pelosi a Taiwan, na verdade, que desagradou, aí a China veio com algumas sanções, agora o Biden aí tentando atingir a China com essas restrições, colocando aí, dificultando, né, essas remessas dos chips para lá. O que a gente pode esperar exatamente, né, Celso, em relação dos impactos disso, dessas questões geopolíticas? Porque as empresas de tecnologias, elas utilizam muito, né, principalmente tanto da China quanto dos Estados Unidos, existe uma troca comercial aí muito importante para os semicondutores. Quais os riscos, né, exatamente que a gente pode acabar tendo? Isso é muito importante. Se a gente voltar um pouco no tempo, o que a gente viu foi uma atividade mais globalista, ou seja, vamos abrir os mercados, vamos deixar os mercados, tudo isso, e aí os problemas que foram ocasionados com a pandemia e com a guerra, né, a invasão da Ucrânia pela Rússia. O que a gente viu? A dependência do gás russo por parte de boa parte da Europa, e aí a Alemanha e a Itália são os mais dependentes, junto com França, né? Uma inflação extremamente elevada, porque muitos países falaram, não, vamos ter energia limpa, não vamos consumir mais fóssil, petróleo. Peraí, mas tem que combinar com os russos, né? E aí não foi combinado, e eles ali geram esse problema de preços de energia por conta das sanções econômicas. Então os países voltaram para lá, peraí, eu preciso produzir isso em casa. Risco desse problema, maiores custos. Essa é a grande verdade, né? Os países estavam buscando aonde você pode produzir mais barato, e muita coisa já saiu da China, tá? Vai para outros países ali. Você tem Vietnã produzindo com preços mais baratos, a própria Taiwan, dependência de semicondutores, e que as pessoas começaram a ver, o tal do globalismo, ele acaba não funcionando em alguns momentos, porque você tem um risco ali geopolítico, como você citou, em Taiwan, semicondutores, a dependência por parte disso muito elevado. O preço, a gente vai ver preços até de automóveis subiram por conta de semicondutores, tem falta de automóveis. Você citou no início, né, que tinha produção de automóveis, estoques, mas é porque o consumo, a venda de automóveis está subindo bastante no Brasil e no mundo. Faltam-se peças, eu estou sofrendo por conta disso. Eu estou com o carro parado desde 7 de julho. Não tem produção no Brasil, não tem produção no Japão, não tenho previsão de entrega do carro. Então, assim, chega a ser absurdo pensar isso. Talvez não venha esse ano, e aconteceu no início, né, do primeiro semestre. Então, isso está gerando um problema e os países estão começando a pensar, eu não posso mais depender de um país ou de um problema geopolítico. Vou ter que produzir isso aqui. O que vai gerar é aumento de custos, mas, por outro lado, também eu vejo isso pelo lado positivo, aquilo que você falou no início, né, que é o nosso bate-papo, eu sempre tento trazer um copo meio cheio e não enxergar o copo vazio, é que
os países precisam ter a produtividade, melhorar a produtividade, gerar esse efeito sim. É o caso daqui do Brasil. Houve uma desindustrialização. A gente precisa melhorar isso. Então, o grande risco, aumento de preços que vieram para ficar. Essa é a grande verdade, por conta desse receio em produzir em alguns países, por conta do risco geopolítico, e aí você traz internamente para isso. Acho que o Biden está fazendo o receio de faltar esse tipo de produto. Então, vou produzir aqui e vou evitar a exportação. Então, esquece o globalismo que foi feito antes, vou voltar para o interno e me preocupar com a minha economia sem me preocupar com o meu vizinho aqui do lado, né? Exatamente. Celson, deixa eu trazer agora para o nosso cenário aqui no Brasil, né? Sair um pouquinho aí desse cenário macro, para a gente, né, mais uma vez, falar um pouquinho sobre Boletim Focus, né? Trazendo aí mais uma vez o mercado projetando uma inflação para baixo, PIB para cima, indicadores, né, saíram aí recentemente de inflação aqui no Brasil, trouxeram, né, mostraram, acho que esse otimismo realmente de um crescimento para o país agora em 2022, mas queria ver sua visão para o ano que vem, e no ano que vem, né? Será que a gente realmente tem aí, né, um carrego, consegue levar todo esse otimismo para o 2023? Nesse cenário, a Bolsa pode ter uma alta aí, de repente, mais expressiva, com esse fluxo buscando aqui o Brasil, né, como uma alternativa? Eu acho que sim, né? Já houve uma melhora, a gente vem falando isso constantemente, que apesar da revisão do relatório Focus do Banco Central, né, que compila 100 instituições do mercado financeiro, ainda acho que está atrasado. Acho que o PIB esse ano pode chegar muito mais próximo a 3% do que os 2,30, 2,29 ali projetados, né, agora, né? Você está falando 2,39 dessa semana, de uma semana para outra subindo de 2,26 para 2,39, e tem que lembrar que há um mês atrás era de 2%, estava abaixo, estava em 1%. E aí o Paulo Guedes, ele fica irritado, né? Que ele fala, vai ser maior, e os números mostraram isso, um crescimento, quando a gente olha o último dado divulgado de 3,2% ano contra ano. Quando você olha a inflação, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, você tem um carrego de preços menores, principalmente a energia, e também um crescimento econômico maior. Então você leva desse ano esse crescimento maior, tende a chegar a 3%, para o ano que vem. Então, ano que vem, eu pensaria que a gente pode crescer não 0,5%, mas mais próximo a 1%. Então, assim, a surpresa positiva. E o que isso atrai? Aquilo que a gente sempre debate aqui. O maior mal vai ser a inflação, porque ela corrói a renda da população. Então, como a inflação menor, sobra-se mais renda disponível para consumo, para tudo. Essa é a grande verdade. O grande ponto é, com a taxa de juros ainda elevada, você vai ter um custo de financiamento mais caro para a população, para empresários e por aí vai. Mas quando a gente olha os indicadores de confiança, né, que economia, expectativa e confiança, estão melhores, estão positivos. A gente está vendo novamente, que me preocupava, o setor imobiliário ainda bombando, ainda crescendo. Tem um crescimento ali contratado. Então, ainda vejo o crescimento no ano que vem podendo surpreender positivamente. Parte de commodities, segmento também financeiro, por conta de juros também mais elevados, e economia andando. O que acontece agora nesse segundo semestre, e aí faltam 20 dias para as eleições, é esse receio, o que vai acontecer, não vai, a gente está vendo uma melhora também de alguns ativos, principalmente as estatais, uma Petrobras, um Banco do Brasil subindo, até por conta das pesquisas eleitorais, mostrando ali um Bolsonaro subindo nas pesquisas, e a gente viu, não houve interferência, mudou o presidente da Petrobras toda hora, aconteceu isso. Sim, mas não houve interferência em termos de preço, Petrobras gerando os maiores lucros, e o que a gente viu no passado foi sim, uma política de preços que foi contida para não gerar inflação, e a inflação explodiu depois, muito por conta disso, em 2015. A gente teve uma inflação de 10,67% e não tinha crise global, não tinha crise mundial, não tinha pandemia. E foram 2 anos de PIB caindo mais de 3%. A gente teve aqui um PIB caindo só com a pandemia, depois voltando e já num patamar maior do que pré-pandemia. Então, quando a gente olha isso, redução do tamanho do Estado, teve a desestatização, né, que o pessoal fala, da Eletrobras, enxerga assim um cenário de melhora mesmo para o ano que vem. Crescimento econômico para cima e inflação para baixo. Eu acho que essa vai ser a tônica. E quando você olha mundo, não é que a gente está mil maravilhas, não, longe disso. Mas a gente está menos pior do que países como China, Rússia, Turquia, vide a Argentina, que tem quase 100% de inflação projetada para esse ano, e outros países como a África do Sul. Então, esse fluxo estrangeiro para cá deve permanecer mesmo após as eleições.
Ô Celson, e você falou aí, né, principalmente de commodities, a gente tem visto também otimismo em vários setores, mas principalmente muito para as blue chips, que tem sustentado bastante essas recentes altas, né? Você acha que os investidores, eles também podem manter o olhar para as empresas menores ou mais interessante em pensar, de repente, em direcionar parte ali do portfólio até para as small caps, né? Sofreram muito, a gente sabe, né? As small caps sofreram bastante aí durante a pandemia, mas também trazem grandes possibilidades nesse retorno econômico de ter bons upsides. Como pesar, na verdade, para buscar ali bons retornos? Isso é uma pergunta, até uma pergunta difícil, muito difícil, por quê? Normalmente, por que o investidor, principalmente o estrangeiro, prefere as blue chips? Pela liquidez. Ele sabe que ele vai conseguir sair, é o smart money, né? Olha, tenho ali dúvidas, o Brasil pode crescer, eu compro alguns ativos, mas eu vou comprar os principais bancos, que tem um peso grande, commodities, aí você olha Vale, Petro, e ele vai nesses ativos, não adianta, porque ele tem receio dele comprar um ativo e a liquidez é baixa, ele não conseguir vender no momento, né, de saída do país, no momento de crise, no momento de mudança. Então, o que acontece é, ativos ligados a mid, small cap, que são empresas pequenas, eles normalmente, tá? Não vou falar que não é uma regra, normalmente eles sobem depois. Eles têm um atraso, que a gente fala um lag em relação a isso. Mas, quando a gente olha as próprias carteiras, na nossa área de análise, ela recomenda as carteiras small caps, dividendos também, elas ficaram muito para trás. Mas, olhando, né, analisando o cenário, apesar de estar batendo o Ibovespa. Mas, por isso que eu acho que tem ali um upside considerável. Mas eu diria que, para investir em ativos com uma liquidez menor, o investidor precisa olhar por um prazo maior. Então, se ele olha o Ibovespa analisando 2, 3 anos ativos, né, com maior liquidez, ele tem que olhar esse com ativo para 5 anos. Essa é a grande verdade. Porque senão ele pode se decepcionar. Então, ativos... Peraí, o Bovespa está andando, minha carteira não está andando, mid small. Sim, porque as pessoas, como você bem citou, os investidores vão nas blue chips, vão nos ativos com maior liquidez. Depois eles migram para os outros. Essa é a grande verdade. Então, o momento atual ainda é das blue chips, mas existe. Para quem tem, o que a gente fala, estômago, né, para aguentar, para esperar e olhar um prazo maior, tem diversos ativos extremamente interessantes de mid e small caps. Então ele tem que dosar, o percentual vai ser menor da carteira dele, obviamente, até pela liquidez, mas vale a pena sim, um momento extremamente propício para esse tipo de ativo ter na carteira. Bom, você falou que a pergunta é difícil, se fosse para fazer pergunta fácil, eu nem saía de casa, viu, Celso? Brincadeiras à parte. Resposta, né? Agora aquela pergunta mais difícil, e para onde vai o dólar? Aquela que ninguém sabe, né? Ninguém gosta de falar. Mas pensando um pouco mais, falando já nesse assunto, não vou te perguntar para onde vai o dólar, mas a gente está vendo aí, falar um pouquinho das outras moedas, né? O euro conseguiu até dar uma boa recuperadinha ali, né? No final da última semana, mas a gente vê a Libra, o euro, falar um pouquinho também, trazer um pouquinho mais para o cenário ali europeu. Como você está avaliando exatamente, né? O desempenho ali, principalmente, a gente está vendo que essa região está sofrendo muito ainda, principalmente com esse inverno se aproximando, subida aí do valor, exatamente, né, pesando muito a questão da energia por lá. Tem dados também que vão sair essa semana, né, de inflação tanto na Europa quanto no Reino Unido. O Reino Unido que está também aí com um pacote agora parado ali de uma solução no Congresso por conta do luto da Rainha Elizabeth II. Mas queria entender um pouquinho mais aí da sua visão, das moedas principalmente, e dos desafios econômicos Europa e Reino Unido. Vou facilitar essa pergunta, vai. Olhando a Europa, eu ainda vejo um euro mais para baixo, tá? Um euro em relação ao real, mesmo com o aumento da taxa de juros por lá, já se discute uma alta de 0,75, juros vão subir, mas a Europa, sim, ela vai entrar num processo de estagflação. Ela já tem uma dificuldade em crescimento, falta mão de obra qualificada, inflação elevada, preços de energia eles sofrem muito pela dependência, gás russo, por aí vai, né? A gente fala sobre isso, né? O inverno está chegando por lá, o próprio Macron falou isso também. Congelamento de preços, a gente sabe que isso não vai dar certo, essa é a grande verdade. Então eu vejo um euro mais fraco mesmo. Sobre a Libra, o que agora os ingleses vêm falando é ainda bem que teve o Brexit, né? Eu tenho amigos que moram lá e falaram isso. Pô, ainda bem que a gente se separou, não tem essa dependência em relação. Tudo bem, a moeda já era diferente, eles nunca unificaram a moeda, mas eles reduziram as trocas comerciais, essa é a grande verdade. Então, por lá,
né, a gente já vinha, o Banco da Inglaterra já vinha subindo juros, já estava por isso. O que está atrasado, mais atrasado, é o Banco Central Europeu. Então, esse é o maior problema por lá, é um problema de estagflação. É óbvio que o Reino Unido também sofre esse mal de inflação e crescimento econômico menor, diferente, né, dos Estados Unidos. Apesar de entrar em recessão, é muito mais rápido a saída dele, é uma economia muito mais dinâmica e aberta do que a zona do euro. Porque a gente sempre fala isso, né? A zona do euro, a dependência dela é de diversos países. E como é que você, né, atua ali dentro? Então é muito difícil. Então veja um euro mais para baixo, uma libra também um pouco mais enfraquecida e um dólar, comparado a essas duas moedas, um dólar um pouco mais forte. Isso por conta de taxa de juros e crescimento econômico norte-americano, buscando títulos norte-americanos também. No Brasil, eu vejo essas moedas, a gente tendo um real mais valorizado, podendo um real podendo atingir um dólar podendo atingir R$5, até abaixo disso, no curto prazo, e também um euro ali voltando à casa de R$5 é factível aí por conta desse fluxo de entrada para cá, porque é aquela situação, a gente está menos pior do que esses outros países. Inclusive, falando em dólar, estava olhando ali, né? Estava olhando agora, né? Em queda, em linha aí com o exterior, moeda, né? Onde a moeda volta a ceder aí ante os pares e emergentes, né? Exatamente, DXY também caindo, essa expectativa de redução aí, acho que com os combustíveis, petróleo de uma forma geral também aparecendo aí nos números, pode aparecer na verdade nos números do CPI, que serão divulgados amanhã, pelo menos o núcleo tem esperado isso. Você acredita, né? O Focus hoje trouxe aí o dólar no torno dos 5,20 esse ano, né? Permanecendo o Selic 13,75 para este ano, final deste ano, e 11,25 para o ano que vem, apesar do Campos Neto ter dado um sinal que pode ser que venha aí, de repente, aí, um reajuste chegando a 14%, né, na fala da semana passada do Roberto Campos Neto. Queria entender um pouquinho da sua visão em relação, Aninha, com o dólar já puxando aí, de repente, esses juros longos, como que o investidor pode analisar exatamente, né, esses indicadores todos? O Campos Neto ele deixou em aberto, né? O mercado já esperava que pararia em 13,75, mas não está comprando a ideia de uma alta de 0,25, mas ele deixou em aberto, ele está preocupado com o fiscal, ele está preocupado com o Brasil, essa é a grande verdade. Está preocupado com a inflação, sim, mas o que a gente está vendo é uma deflação, principalmente por energia, e aí a energia combustíveis vai bater em alimentação, vai bater em alimentos, por conta de transporte, diesel, isso tende a melhorar. Não é que a gente vai ter uma deflação olhando principalmente outubro em diante, volta a inflação, mas uma inflação mais baixa, a gente já voltou para um dígito, e aí tenderia a parar. Não muda muito, 3,75%, 14%. O investidor estrangeiro está olhando esse diferencial de juros, e aí quando ele olha uma inflação mais próxima a 6% e um juros de 13%, você está falando em mais de, quando a gente olha, está falando em 6%, 7% quase de juros real. Então o investidor quer capturar isso, essa é a grande verdade. Aí a gente pode pensar, mas por que não vai para a Argentina com taxa de juros em 60%? Por que não vai para outros países? Porque a Argentina tem 60% de juros, mas tem uma inflação que tende a terminar esse ano acima de 90%. Então o juros real por lá é negativo. E fora a dificuldade de entrada e saída também da moeda. Então para cá eu vejo ainda esse fluxo estrangeiro, por mais que, mas pode terminar 5,20, pode. Mas eu vejo no curto prazo um dólar mais fraco aqui, conta dessa entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil, podendo beirar R$5, e o euro também acompanhando nessa paridade 1 para 1, euro e dólar, podendo também acompanhar esses R$5. Olhando para frente, a gente vai dizer, mas aí você tem títulos norte-americanos pagando uma taxa maior, pode ter um fluxo para lá, pode voltar para 5,20, tem eleições, o que vai fazer no início do mandato, você olhar um prazo maior de 6 meses, tá? Congresso e tudo isso. Mas ainda vejo um dólar mais fraco aqui no curto prazo, e aí, né, toda essa parte petróleo, toda essa parte commodities acaba aliviando, melhorando para o Brasil. O que a gente tem que monitorar quando a gente olha para o Brasil são as contas, essa é a grande verdade, são as contas públicas, é o fiscal. E o fiscal está controlado, com uma arrecadação extremamente elevada. Você tem agora a discussão do BNDES retornar 90 bilhões de reais para o governo federal, isso reduz a dívida também do governo, então você tem ali uma dívida mais próxima a 75% do PIB, ou seja, imaginava que chegaria a 100%, depois falou 80, chegando a 75. O dever de casa está sendo feito sim, e aí a discussão é como é que ficam as contas públicas para o ano que vem, porque precisa tirar de algo para continuar pagando o auxílio fiscal de R$600, essa é a grande verdade. O que infelizmente grande parte da população não entende é isso, não dá para dar dinheiro de graça, não tem dinheiro de graça. O dinheiro quem paga somos nós, via impostos. Vai subir os impostos? Isso é óbvio, isso é ruim, porque gera uma redução no consumo. E aí todo mundo paga esse benefício, subsídio às empresas, tudo isso. O que tem que fazer é reduzir isso. Então, fala-se de tributação de dividendos, até super ricos.
isso acaba afugentando o investidor. Essa é a grande verdade e não resolve o problema. Caso da Argentina, que foi elevar a taxação de ricos, o pessoal foi para o Uruguai e para o Brasil. Essa é a grande verdade. Então, a grande preocupação é monitorar o fiscal. O fiscal controlado, mesmo com os juros em queda, o dinheiro vem para cá, porque está sendo feito dever de casa e commodities, né? Um grande exportador do Brasil, não só de minério, mas também de produtos agrícolas, proteínas, e aí soja, milho também, e tende a se beneficiar com esse cenário. O que não pode faltar é alimentos, comida. E aí o Brasil sai na frente em relação aos outros países. Ô Celso, você tocou num ponto também muito importante agora em relação ao fiscal, né? Inclusive em relação aos R$600, né, serem pagos no ano que vem. No dia 1º de setembro agora, teve um evento, né, com empresários aqui em São Paulo, onde o ministro Paulo Guedes, ele disse, né, que o Auxílio Brasil de R$600 vai ser pago de uma forma ou de outra, né? Não especificou exatamente aí de onde caberia essa diferença aí do orçamento. Ele disse que a lei orçamentária anual não poderia prever exatamente, né, o auxílio nesse valor prometido por não ter uma fonte de recursos. Mas espera que essa aprovação aí de parte da reforma tributária, taxação aí dos lucros, dividendos superiores a 400 mil por mês, poderiam acabar viabilizando. Eu lembro que no início, né, principalmente ali quando se surgiu a primeira PEC, né, para trazer PEC dos precatórios, trouxe aí uma preocupação muito grande em relação a risco fiscal, foi uma forma como o governo não encontrou em viabilizar o valor. Essas falas, por exemplo, o Paulo Guedes, ele tem aí acertado em vários aspectos, a gente está tendo superávit, uma boa perspectiva de crescimento, mas quando traz aí, vai ser feito de qualquer jeito, isso não traz, de repente, também um ponto de preocupação para o investidor de qualquer jeito? Como, né? Vai ter uma outra PEC dos precatórios ou vai ter uma outra questão ali, como viabilizar exatamente? Tem um peso ou o mercado meio que está precificado exatamente pelos bons desempenhos econômicos que o Brasil tem registrado? Excelente ponto, porque a gente viu o teto de gastos, que houve o furo do teto de gastos, por conta do que você bem citou, os precatórios. Não tem o teto de gastos, mas houve ali, né, uma maquiagem para furar o teto de gastos. Para que serve o teto de gastos? Então, o próprio candidato, ex-presidente Lula, fala sobre isso. Tá? Para que teto de gastos? Tem que ter ali autonomia, tudo isso. Aí depende do Congresso em relação a isso. O ponto no Brasil, isso é muito difícil a população entender. Quando você entra com auxílio, mesmo que ele tenha um prazo determinado, ele acaba se tornando algo permanente. E aí não se discute a retirada dessas pessoas, o social, que não é dar dinheiro, mas sim gerar emprego, atrair investidores, e aí reduzir, comemorar quem está saindo do auxílio, não com o número de pessoas entrantes. Isso é um problema. E aí, óbvio, ele não pode dizer contra, porque, como você bem citou, quando você foi fazer o orçamento, você não pode incluir. Então, o que está incluso no orçamento é o Auxílio Brasil de R$400. E até a oposição atacou isso. Olha lá, ele não vai dar os R$600. E aí ele vai ter que fazer depois, porque ele não tem hoje mecanismo que comprove isso. Aí o discurso dele é: eu vou fazer de qualquer maneira, porque é o lado populista. Isso pesa para o investidor? Pesa. Porém, quando você conversa com um investidor estrangeiro, ele fala: conheço o Brasil, já sei o que acontece por lá. E aí eu dou um desconto no valuation, eu dou um desconto para entrar por lá. E aí, como o desconto está muito grande, ele fala: ainda vale a pena mesmo correndo esse risco de um fiscal maior. Então, o que a gente analisa, tem que analisar isso pode acontecer? Sim. Isso vai acontecer? Provavelmente. Independente de quem ganha, vai ser R$600. Porque já foi declarado, campanha, tudo isso, dificilmente não ter isso. O outro lado o investidor está preocupado? Sim, mas ele já conhece o Brasil, que é a jabuticaba, que é o diferente e que vai fazer. Então, quando ele analisa na hora de entrar no Brasil, ele dá um desconto maior. E aí, quando você passa do mundo real para o valuation, caramba, o Brasil mesmo assim está extremamente descontado. Então, vale a pena. Porque o upside é elevado. É muito por isso, essa é a grande verdade. Se não tivesse esticado, aí não fazia sentido nenhum ter Brasil no atual cenário, ou ter muito pouco Brasil. Mas não é isso que a gente está vendo. É um Brasil ainda extremamente descontado, principalmente quando a gente olha a renda variável. Celso, uma pergunta fácil, duas na verdade. A primeira tem um perfil aqui no nosso YouTube, né, o Grande Trabalho, perguntando se a gente não está errado em te chamar de CIO, se não é CEO. Vamos explicar então aí, né, para o nosso telespectador. O Celso é CIO mesmo, não estou errada, né, Celso? Explica aqui para a gente a diferença, por favor. O I é de investimentos, né? Investments. Uhum. Então, eu sou o diretor responsável por todas as áreas de investimento. Gestora de recursos, área de análise, área de alocação e também do Multifamily Office, que trata de grandes fortunas, né? De investidores para grandes fortunas. Então, eu sou responsável pela parte de investimentos. Eu não sou o presidente fundador é o Tito Guzmão.
Tá certo. A segunda mais fácil, né? Já que você falou que eu só faço pergunta difícil. Como foi o Rock in Rio, show de Iron Maiden? Eu vi lá o Celson, ó, roqueirão. Gostou? Foi bom? Foi bom, eu já devo ter assistido, sei lá, uns 15 shows do Iron Maiden, eu sou viciado, é a banda que eu mais gosto, e a organização do evento, sensacional, muito bom, é impressionante como o brasileiro consegue montar eventos, né, o pessoal fala muito isso, quem viaja vai a eventos lá fora, sabe o quanto aqui é organizado, é bem feito, tudo isso. E no outro dia eu acabei indo no Guns N' Roses, mas não foi, eu já tinha assistido, mas no século passado, né, falar sobre isso, mas no século passado, né, passa essa parte, assim, mas minha esposa não tinha ido. Mas você sabe que minha experiência com o Guns foi meio frustrante, não sei. Eu amo tanto a banda, mas o show, quando eu fui, não estava dos melhores. Fiquei meio decepcionado. Eu gosto muito disso. Tem bandas que é bom pra você escutar, mas não são boas de show. Já outras bandas são boas de shows e você escuta menos, mas no show elas fazem, é uma entrega, é um negócio assim absurdo. E o Iron Maiden, pra mim, é isso. Eu tanto escuto quanto vou a show, mas o Guns é mais uma banda pra escutar, ficar na nossa memória, recordação, porque de show eu diria que já passou o tempo deles. Eu também concordo. Eu fui, acho que em 2018, foi numa época também de Rock in Rio, e eles fizeram uma turnê aqui em São Paulo, e aí eu fui em Bon Jovi, que eu, né, minha paixão de adolescência, Aerosmith, que pra mim foi um dos melhores que eu assisti, e na sequência Guns. Então eu não sei se eu me frustrei com o Guns porque o Aerosmith foi sensacional e Guns me decepcionou, ou se, né, preciso ir em outro pra tirar a prova. Vai, na próxima, quem sabe eu consiga ir. Depois que o Benício nasceu, eu não consegui mais, mas quem sabe na próxima estarei lá pra tirar ou pesar ou não, fazer essa fala que você falou. Às vezes são bandas pra gente ouvir, né, não ir no show, exatamente. Celso, sempre um prazer falar contigo, adoro realmente aí, né, a sua espontaneidade, a sua explicação de forma muito didática. Obrigada, até segunda que vem. Obrigado, excelente semana, mas segunda que vem na outra eu estarei fora, porque eu vou rodar. Olha só. Vou rodar fazendo palestras sobre o cenário pré-eleitoral. Então, um momento extremamente propício, faltam aí 20 dias, imagina que na semana que vem a gente está falando mais 7, vão faltar 13 dias, então vai ser bem em cima, e a gente falar sobre investimentos num cenário pré-eleitoral, o que muda, o que não muda. Então, infelizmente, eu não vou estar com a companhia de vocês, tá perdoado. mas volto ali daqui a quase 3 semanas. Tá perdoado. Tá certo, Celso. Obrigada. Boa viagem aí, então, para você. Bom road show aí pela Orange. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Boa semana. Tchau, tchau.